E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com a notícia que começou a circular nas últimas horas. Gabriel Jesus estaria de volta ao Palmeiras, o Verdão, e isso poderia mudar completamente os rumos da temporada. Fontes próximas ao jogador sugerem que o atacante, depois de experiências intensas na Europa, sente que chegou o momento de voltar para casa e, quem sabe, conquistar aquilo que sempre sonhou desde os primeiros passos em São Paulo. O retorno dele ao Allianz Parque não seria apenas simbólico, mas estratégico, trazendo uma nova energia ao time e reacendendo a paixão da torcida, que já começou a imaginar noites históricas, gols decisivos e campanhas épicas rumo à glória. A especulação ganhou força com movimentações discretas de bastidores, reuniões sigilosas e contatos entre empresários e dirigentes que indicam que algo muito maior pode estar prestes a acontecer no futebol brasileiro. Algo que, se confirmado, poderia ser considerado uma verdadeira revolução para o clube e para a Série A. A possibilidade de Gabriel Jesus se tornar o líder dentro de campo desperta debates acalorados sobre como ele se encaixaria no elenco atual, suas funções táticas e como o Palmeiras poderia ajustar seu estilo de jogo para potencializar cada movimento do craque. Rumores apontam que a diretoria estaria disposta a fazer um esforço financeiro considerável para trazer Gabriel Jesus de volta, demonstrando que o clube não mede esforços quando se trata de reforços que podem elevar o nível técnico e emocional da equipe. A torcida já se mobiliza nas redes sociais, criando campanhas que pedem oficialmente a contratação do jogador, enquanto jornalistas especulam sobre valores, contratos e cláusulas que poderiam garantir a permanência do atacante em alta por várias temporadas. Se confirmada, a chegada de Gabriel Jesus poderia significar muito mais do que apenas reforço. Seria uma declaração de intenções, uma promessa de títulos e de uma temporada histórica, fazendo o Palmeiras se tornar protagonista em todas as competições. A imprensa europeia observa de perto, considerando que a saída do jogador mexeria com o mercado internacional, enquanto a opinião pública brasileira se divide entre euforia e expectativa, imaginando o impacto psicológico e esportivo que essa volta traria para o clube. Além do impacto financeiro e emocional, o aspecto esportivo é o que mais desperta interesse. Gabriel Jesus chega com experiência internacional, já tendo jogado em grandes clubes da Europa e competições de alto nível, o que significa que poderia trazer um diferencial tático significativo. O Palmeiras, que vem construindo uma equipe sólida, poderia agora contar com um atacante capaz de decidir partidas nos momentos mais críticos, virar jogos e até influenciar a forma como os adversários se posicionam defensivamente. A especulação aumenta quando se pensa na possibilidade de alianças dentro do elenco, como ele poderia inspirar jovens promessas do clube e gerar combinações perigosas no ataque. Tudo isso leva torcedores e analistas a imaginarem um cenário ambicioso de vitória em todas as frentes. Uma verdadeira busca pela tríplice coroa, sonho que há anos assombra e motiva a torcida alviverde.
Há ainda a questão simbólica do retorno de Gabriel Jesus ao Palmeiras, algo que transcende números, gols e estatísticas. Trata-se de uma narrativa emocional que conecta passado e presente, lembrando os primeiros passos do jogador na base do clube, suas vitórias iniciais e a esperança de que essa segunda passagem seja ainda mais grandiosa. Rumores indicam que a comissão técnica vê a contratação como uma peça-chave para motivar o time e elevar o moral em jogos decisivos, especialmente em partidas onde cada detalhe tático e psicológico conta. A especulação sobre sua posição, se atuaria centralizado ou mais aberto pelos lados do campo, só aumenta a curiosidade. Torcedores já imaginam cenas de arquibancadas lotadas, cantos entoados e uma energia contagiante, fatores que poderiam transformar o Allianz Parque em uma fortaleza praticamente intransponível para qualquer adversário. O impacto midiático e nas redes sociais é outro ponto crucial. Notícias de bastidores, fotos vazadas, histórias de negociações e comentários de ex-jogadores alimentam a narrativa de que algo grandioso está por vir. A especulação não se limita apenas a gols e assistências, mas ao efeito psicológico que o retorno de um ídolo tem sobre jogadores, técnicos e adversários. Cada movimento, cada treino e cada interação com a equipe são analisados com lupa, transformando o rumor em um espetáculo à parte que mantém fãs grudados nas atualizações minuto a minuto. Se a contratação se concretizar, a repercussão será global, com torcedores compartilhando vídeos, memes e debates intermináveis sobre como o Palmeiras poderá se tornar a equipe mais dominante do continente. Por fim, o cenário completo sugere que estamos diante de algo maior do que apenas a volta de um jogador. Trata-se de uma possível mudança de paradigma no futebol brasileiro, uma jogada de mestre que poderia influenciar resultados, elevar moral, movimentar o mercado e inspirar uma geração inteira de torcedores e atletas. Gabriel Jesus, voltando ao Palmeiras, não seria apenas uma contratação, mais uma promessa de glória, de noites inesquecíveis e de conquistas históricas. O clube, a torcida e o mercado esperam ansiosos cada rumor e notícia nova, alimentando uma narrativa que pode culminar em uma temporada de fazer história, com todos os holofotes voltados para o Allianz Parque, palco de sonhos e da possível realização da tão sonhada tríplice coroa. Imaginando o impacto que Gabriel Jesus poderia causar no elenco, não é difícil visualizar mudanças significativas na dinâmica do time. Jogadores jovens e promissores poderiam se inspirar na experiência e qualidade do atacante, enquanto veteranos teriam a chance de dividir responsabilidades e criar novas estratégias ofensivas. O entrosamento seria um fator chave, já que integrar um jogador com características europeias em um sistema brasileiro exige ajustes finos, conversas e treinamentos intensivos. Rumores indicam que a comissão técnica já teria planos para explorar a velocidade, movimentação e inteligência tática do atacante, transformando o Palmeiras em um time ainda mais imprevisível e letal, capaz de ameaçar adversários em diferentes frentes de ataque. A torcida, por sua vez, sonha com a combinação perfeita de passes, dribles e gols decisivos, imaginando que cada jogo poderia se tornar uma aula de futebol, com Gabriel Jesus no centro de uma orquestra que busca apenas um objetivo: a vitória absoluta. A especulação sobre a tríplice coroa gera debates acalorados entre comentaristas, torcedores e especialistas.
Alguns acreditam que a presença de Gabriel Jesus poderia ser o fator determinante para que o Palmeiras finalmente conquiste todas as competições em disputa, enquanto outros ponderam sobre a pressão que recairia sobre os ombros do atacante e do elenco. Em qualquer cenário, é impossível ignorar a expectativa que paira sobre o Allianz Parque com cada treino. Entrevista e movimentação de bastidores sendo analisados com atenção quase obsessiva. A simples possibilidade de sucesso em 3 frentes simultaneamente já provoca entusiasmo, discussões táticas e projeções sobre como a equipe poderia equilibrar desgaste físico, rodagem de elenco e motivação emocional ao longo da temporada, tornando cada decisão crucial para alcançar o objetivo mais ambicioso da história recente do clube. Além disso, a especulação se intensifica quando se pensa na reação de torcedores rivais. A volta de Gabriel Jesus poderia criar um impacto psicológico significativo, fazendo adversários rever estratégias, fortalecer defesas e aumentar a competitividade em cada partida. Analistas de futebol já se perguntam como times tradicionais reagiriam. Se ajustariam suas linhas defensivas ou tentariam neutralizar o craque de outras formas, e como isso afetaria o ritmo do campeonato. A narrativa se transforma em uma batalha invisível de inteligência tática, com o Palmeiras ganhando protagonismo mesmo antes de entrar em campo. Cada rumor sobre treino, posição e interação com companheiros vira notícia, mantendo o público em suspense e alimentando a expectativa de que estamos prestes a testemunhar algo que poderá entrar para a história do futebol brasileiro. Outra dimensão do retorno é a repercussão internacional. Gabriel Jesus, com sua experiência europeia, carrega consigo um prestígio que transcende fronteiras. Clubes do velho continente, agentes e comentaristas internacionais observam cada movimento, especulando sobre o impacto que sua volta poderia ter no marketing, nas transmissões e na valorização da marca Palmeiras. É uma oportunidade rara de unir talento, paixão e visibilidade global, transformando um rumor local em fenômeno midiático de proporções enormes. A torcida, por sua vez, se sente parte dessa narrativa, engajando-se de maneira intensa nas redes sociais, criando expectativas, debates e até memes, tornando cada notícia um evento em si, capaz de gerar discussões acaloradas sobre a estratégia e futuro do clube. O efeito dentro do vestiário também é um ponto crucial na especulação. A presença de um ídolo com trajetória internacional pode inspirar, motivar e até desafiar companheiros, elevando o nível competitivo interno. Treinadores podem explorar essa energia para implementar táticas mais ousadas, treinamentos mais intensos e estratégias que busquem maximizar o impacto de Gabriel Jesus em campo. Cada movimento se tornaria parte de uma narrativa maior, com o elenco experimentando uma transformação psicológica e técnica, enquanto a torcida antecipa gols, assistências e jogadas memoráveis que podem definir partidas decisivas. Esse efeito dominó interno e externo alimenta a especulação de que estamos diante de um momento histórico, capaz de redefinir o futebol do Palmeiras e possivelmente do campeonato inteiro. Enquanto isso, a mídia esportiva não para de criar cenários possíveis, analisando cada detalhe das negociações, estilo de jogo e adaptações que o atacante precisaria fazer para se encaixar no time. Rumores sobre treinamentos exclusivos, conversas com a comissão técnica e ajustes táticos alimentam a narrativa de que a volta de Gabriel Jesus não seria apenas simbólica, mas estratégica, planejada para maximizar títulos e impacto emocional.
Torcedores imaginam campanhas invencíveis, finais históricas e um Allianz Parque fervendo com energia, celebrando cada vitória e cada atuação decisiva do jogador. A especulação se torna espetáculo, transformando cada notícia em combustível para debates, teorias e projeções que poderiam durar toda a temporada. Por fim, tudo leva a crer que, se a negociação se concretizar, Gabriel Jesus não estaria apenas voltando para jogar, mas para escrever uma nova história. Uma história de ambição, de conquistas e de emoções intensas. Com o Palmeiras mirando a tríplice coroa e o jogador se tornando protagonista de uma narrativa épica. Cada treino, cada movimentação e cada comentário de bastidores passa a ser interpretado como indício de uma temporada histórica, criando expectativa de momentos inesquecíveis, gols decisivos e uma energia contagiante no Allianz Parque. O rumor, por mais especulativo que seja, já quebrou a internet, acendeu a paixão da torcida e transforma cada notícia em um espetáculo de emoções. Lembrando que no futebol brasileiro, histórias como essa têm o poder de mobilizar milhões e criar memórias eternas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A expectativa em torno de Gabriel Jesus também reflete na forma como torcedores e especialistas projetam a temporada. Cada treinamento, cada movimentação do atacante passa a ser analisada com lupa e até os mínimos sinais são interpretados como indícios do que está por vir. Comentadores discutem incessantemente sobre como sua inteligência tática poderá transformar o Palmeiras em um time ainda mais imprevisível, com jogadas criativas que poderiam surpreender adversários e quebrar defesas consideradas sólidas. A torcida, por sua vez, já imagina momentos de pura magia, com passes precisos, gols decisivos e dribles que poderiam ser lembrados por anos, transformando cada partida em espetáculo e cada vitória em história. Além disso, especula-se sobre o impacto psicológico do retorno de Gabriel Jesus. Um jogador dessa magnitude, com experiência internacional e liderança natural, pode elevar a confiança de todo o elenco, influenciando diretamente na postura dentro de campo. Jovens talentos poderiam se sentir inspirados, aumentando seu desempenho e aprendendo a lidar com a pressão de jogos importantes. Por outro lado, adversários já começam a recalcular estratégias, conscientes de que enfrentar um Palmeiras reforçado por um atacante de classe mundial exigirá atenção redobrada e preparo tático refinado. Cada movimento no bastidor e cada rumor de contratação ganham contornos dramáticos, mantendo o público conectado e ansioso pelo desfecho dessa história. E não podemos ignorar a dimensão midiática desse possível retorno. Gabriel Jesus voltando ao Palmeiras não seria apenas notícia, mas um fenômeno de repercussão nacional e internacional, capaz de quebrar recordes de visualizações, interações e debates nas redes sociais. Memes, vídeos de análise tática e discussões sobre a tríplice coroa rapidamente dominariam feeds e programas esportivos, transformando a especulação em espetáculo e elevando ainda mais a aura do jogador. Para o Allianz Parque, isso significaria não apenas partidas emocionantes, mas uma temporada inteira de narrativas intensas, onde cada gol, cada passe e cada vitória carregaria consigo o peso de uma expectativa histórica, mantendo torcedores e fãs do futebol grudados em cada atualização. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente.
Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!